Tem opção para todos os gostos, mas além de abrir o apetite, comer fora de casa pesa no bolso. O brasileiro gasta em média 30% do salário com refeições assim. Almoço, no peso, enfim, você ir no shopping comer, o preço tem aumentado cada vez mais. Uma federação de aposentados quer que o vale-refeição seja pago a vida inteira. Mas para a Justiça, o benefício representa uma espécie de indenização apenas para quem está na ativa. Ela só é devida enquanto o trabalhador está exercendo o seu mistério, enquanto o cidadão ou a cidadã está trabalhando. Tortura, uma violência que não dá para esquecer. Apanhei, levei tapa, soco, pontapé, uma série de coisas assim. Torniquete com um capuz preto que eles tinham lá com cadastro de coturno. Quase 30 anos depois, esse aposentado rompe o silêncio, aciona o exército e ganha indenização. Imagine passar em primeiro lugar em um concurso público e deixar de ser nomeado porque ainda não colou grau na faculdade. É possível antecipar a colação na hipótese de rendimento acadêmico extraordinário, né? Mas um jovem de Roraima precisou entrar com uma ação para se formar antes do tempo e não perder a vaga. O que aconteceu com ele? Você vê agora, no Via Legal. Em tempo de baixos salários e pouco emprego no mercado, o trabalhador se vira na matemática para sobreviver. Usa o limite do cheque especial, do cartão de crédito, nem o vale-refeição escapa para tirar as contas do vermelho. Mas é preciso lembrar que esse benefício só vale enquanto a pessoa estiver trabalhando. Contar com ele nas despesas da família é arriscado. É hora do almoço. Quem leva marmita economiza e sabe o que está comendo. Mas quem come na rua tem um desfalque no bolso todo mês. Para se ter uma ideia, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o trabalhador brasileiro que recebe em torno de 2 salários mínimos gasta em média R$ 30 por uma refeição completa fora de casa. Isso representa 30% do rendimento mensal. Hoje em dia, almoço, no peso, enfim, você ir no shopping comer, o preço tem aumentado cada vez mais. Então, se eu tivesse que pegar do meu orçamento para reverter o salário ou a bolsa que eu recebo, para reverter para o almoço, diariamente ia pesar bastante. O Vale Alimentação acabou se tornando um importante aliado do trabalhador nessas despesas. Sendo subsidiado já é uma ajuda muito grande para o trabalhador. O Vale ele vai contribuir para a organização financeira do trabalhador no sentido de disponibilizar esse recurso para a sua alimentação diária. É um benefício excelente que a gente tem da empresa, além de ser prático, aceito em vários locais, a gente consegue variar as refeições durante a semana, tudo de bom. O Vale, ele vem num lugar de o trabalhador não ter que tirar do seu salário para pagar a alimentação dele no dia a dia. Dados do Ministério do Trabalho revelam que pelo menos 20 milhões de funcionários já receberam o ticket desde que ele foi criado, na década de 70. Ele é utilizado pelo empregado durante o expediente. Só que não são todas as empresas que pagam o vale-refeição, mesmo porque o auxílio não é obrigatório. Se a empresa for integrante do programa PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, essa verba vai ter a natureza indenizatória. A outra situação é quando a empresa, ela, através de negociação coletiva, certo, com o sindicato, ela pactua a convenção coletiva ou o acordo coletivo, e que nessas cláusulas vai estar a previsão de que esta verba de auxílio à alimentação vai ter a natureza indenizatória. E quando o trabalhador se aposenta, perde esse direito. Os inativos não têm direito à percepção do auxílio à alimentação. A Federação dos Aposentados e Pensionistas dos Correios e Telégrafos discorda. Para a FAACO, o Vale Alimentação é um direito de todos os funcionários da estatal, inclusive dos inativos. A alegação é de que existe uma lei que assegura a eles o pagamento do valor referente ao ticket para o resto da vida.
Quando a empresa a autarquia foi transformada em empresa, houve um compromisso federal de que eles, ao se aposentarem, levariam todos os benefícios que tivesse na ativa. Houve um desrespeito à própria lei, que foi a Lei 8.529, que assegurou a ele esses benefícios, essa lei é de 92. Então, eles não estão pedindo nenhum acréscimo ou algo que não seja assegurado por lei. De acordo com a advogada da federação, o pagamento do ticket, junto com a aposentadoria dos ex-funcionários da estatal, não representaria nenhum impacto nas contas da Previdência Social ou na Fazenda Nacional. Eles têm uma lei orçamentária, uma dotação orçamentária própria e eles querem a repercussão na complementação. É uma questão de dignidade, não é? As pessoas também se sentem violentadas quando têm um direito e esse direito não é reconhecido. O caso foi parar nos tribunais. A FAACO pediu na Justiça que esse benefício seja incorporado à aposentadoria dos associados. Em primeira instância, o pedido foi negado. A federação decidiu então recorrer ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Os argumentos não convenceram o relator do caso. Essa lei estabelece a obrigatoriedade da União e da Previdência Social para arcar com a remuneração, com a retribuição, com o pagamento dos funcionários remanescentes do Departamento de Correios e Telégrafos. O escopo dessa lei específica é esse. Não trata especificamente do tema auxílio alimentação. A regência desse assunto, auxílio alimentação, vem com base em outra lei, Lei 6321 de 76, que fala sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, que oferece feição indenizatória a essa verba. Então, ela não é remuneratória. Os desembargadores entendem que o auxílio só deve ser recebido pelo funcionário durante a jornada de trabalho. Por isso, foi negado o pedido da federação. Outro motivo foi uma decisão antiga do STF. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula de número 680, estabelecendo a natureza jurídica dessa verba que está em discussão, dizendo que é indenizatória. Se é indenizatória, ela só é devida enquanto o trabalhador está exercendo o seu mistério, enquanto o cidadão ou a cidadã está trabalhando. Por isso que a decisão da turma foi no sentido de que os aposentados não fazem jus a esse tipo de verba, a esse auxílio alimentação. De volta ao restaurante, Sofia, que conhecemos no início desta reportagem, já está pagando a conta para voltar ao estágio. Ela sabe que ainda vai levar muito tempo para se aposentar. Até lá, aproveita os benefícios do Vale Refeição. Poder direcionar o salário dele ou a bolsa que o estagiário receba para outras coisas, sem ser a refeição que ele vai estar fazendo durante o tempo que ele vai estar ali trabalhando, eu acho que é essencial. Injustiça, medo, tortura. Quanto tempo uma pessoa consegue suportar um trauma e esconder a 7 chaves o que aconteceu? No sul do país, um ex-militar aposentado quebrou o silêncio e conseguiu na justiça a reparação pela violência que sofreu dentro de um quartel. Desde pequeno, Paulo sempre teve um sonho. Eu acompanhava meu pai, quando meu pai trabalhava no QG, na subsistência. Acompanhava ele, andava nas viaturas, então sempre gostei e tinha como ideal servir um dia. O jovem de 18 anos realizava o desejo de servir ao Exército Brasileiro. E Paulo estava determinado, queria seguir carreira militar. Me lembro porque é uma coisa que me marcou, eu queria. Aquilo eu trouxe desde pequeno, então quando eu entrei, botei os pés no portão do quartel, aquilo me marcou. Após o período obrigatório, ele engajou nas Forças Armadas como soldado. Tudo ia conforme o planejado, até que um episódio mudaria essa história. O sonho virou pesadelo quando pegaram um soldado na rua, conduzindo um cigarrinho de maconha, e levaram ele para a PE. E ali ele
citou alguns nomes, inclusive o meu, dizendo que eu era usuário de droga também. E a partir daí, então, se tornou um inferno. O então soldado foi preso, acusado de vender maconha para colegas de farda. No quartel, ele afirma ter sido torturado. Apanhei, levei tapa, soco, pontapé, uma série de coisas assim. Torniquete com um capuz preto que eles tinham lá com cadarço de coturno. Essa foi a primeira parte, para que eu confessasse. Fiquei uns 4 dias lá, mais ou menos, sobre essa situação aí. E resolvi, eu disse, eu vou contar porque eu não vou ficar apanhando. Paulo ficou 30 dias preso numa cela. Após a descoberta do verdadeiro culpado, ele garante que foi orientado por um oficial a sair do exército. Com isso, ganhou o certificado de reservista de primeira categoria e uma carta de recomendação. O tenente me chamou no outro dia e me deu uns conselhos. Não, pede para ir embora. Vai embora, perde o artigo 150 do RIC, que tu pode sair na metade do tempo de engajamento, tu pede baixa. E outra coisa, tu vai sair daqui com teu certificado de reservista de primeira categoria, vou te dar uma carta de recomendação e aqui nos nossos registros não vai constar nada em teu desabono. O medo de sofrer alguma represália fez o ex-soldado se calar sobre o episódio durante 27 anos. Mas ele superou essa barreira e decidiu entrar na justiça contra o Exército. Na ação, Paulo pediu indenização por danos morais, pela tortura sofrida dentro do quartel e materiais, por ter sido obrigado a deixar a carreira militar. Os elementos que foram apurados a partir do relato do senhor Paulo foram as testemunhas que foram colhidas. Haviam mais de 6 pessoas que estavam dispostas a depor. Havia provas documentais oriundas da unidade onde ele serviu, que seriam boletins, que são documentos que eram expedidos quase que diariamente no quartel. E esses boletins, eles não estavam de acordo com a realidade vivenciada pelo autor. A juíza federal que analisou o caso em primeira instância entendeu que o autor tem direito à indenização e condenou a União a pagar ao ex-soldado R$352 mil. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 10, está dito que são invioláveis os direitos à vida privada, à imagem, os direitos de personalidade como um todo. Então, é com assento nessas previsões constitucionais que as pessoas que sofreram, como no caso desse autor, por decorrência de atos de tortura, que tanto afetaram as suas vidas pessoais, elas estão legitimadas a propor ações de indenizações aqui na Justiça Federal e pedir tanto indenizações a título de danos morais quanto a título de danos materiais. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o direito à indenização foi confirmado, mas o valor diminuído para não caracterizar enriquecimento do ex-militar. Apesar disso, a juíza acredita que decisões como esta podem coibir outros casos semelhantes. Isso é muito importante porque ações como essa, elas representam um avanço na concretização da dignidade humana, elas representam um avanço no nosso processo civilizacional. Então esse é o grande valor desse tipo de ação e o que torna muito meritória a iniciativa do autor. Procurado, o comando da 3ª Região Militar não se manifestou sobre o caso. Hoje, com 53 anos, Paulo viu o filho mais novo entrar para o Exército, na mesma unidade que ele serviu. E acredita que agora a história será diferente. Não dá para falar, não tenho o que dizer. É muita emoção. Não tenho o que dizer. Vou dar toda a força para ele. Dar toda a força. Que Deus ajude ele. Que não aconteça. Não vai acontecer. Nem o que aconteceu comigo não vai acontecer com ele. Tem gente que se sobressai, passa direto na escola, tira as melhores notas e consegue os primeiros lugares no vestibular e em concursos públicos. O duro é quando isso acontece e o candidato é impedido de assumir a vaga por uma formalidade, a colação de grau.
Tem gente que é acima da média, tira as melhores notas, termina rápido a faculdade e ainda, de quebra, consegue um bom emprego. Ia ser muito bom. Muito bom, maravilhoso, né? Seria muito bom. Me ajudaria muito. Quase um sonho, assim, pra estar estável mesmo, né? O servidor Bruno Lunardi sabe bem do que estamos falando. Na vida dele, as conquistas vieram bem mais cedo. Quando eu estava cursando a metade do 3º ano do ensino médio no Colégio Militar, eu passei no vestibular da UNB para Engenharia Mecânica. Ele ainda estava comemorando a entrada na universidade com 17 anos, quando surpreendeu a todos mais uma vez. Passou em um dos concursos públicos mais concorridos, o do Senado. Depois de cursar um semestre, teve a coincidência de sair o edital do concurso do Senado. Como meu pai e minha mãe eram muito ligados a esse mundo de concurso, etc., meu pai me incentivou muito a estudar e tentar fazer, como um desafio pessoal mesmo. Aí eu aproveitei as férias do primeiro semestre para o segundo semestre da UNB, de dezembro até fevereiro, março, para estudar para o concurso. Aí a prova foi em março e eu consegui passar. Mas Bruno teve que brigar na justiça para assumir o cargo. É que, mais uma vez, ele estava preparado antes do tempo. Só que, infelizmente, quando eu fui chamado, eu ainda não tinha 18 anos. Estava com 17 anos e 8 meses. Aí eu precisei ingressar com um mandado de segurança na justiça para ver se o juiz conseguiria me dar a posse, vamos dizer assim. O jovem Bruno faz parte de um seleto grupo de pessoas com altas habilidades intelectuais. Gente que começa a mostrar sua capacidade desde cedo, ainda na infância. Essas crianças e adolescentes que têm essa habilidade, elas são identificadas, na maioria das vezes, pelos professores em sala de aula. Mas também os pais, que às vezes têm já um conhecimento, eles falam, pô, meu filho, ele é muito bom em matemática, leva às vezes no psicólogo, leva às vezes num pedagogo especialista. Alunos assim pulam etapas rapidamente. Um outro jovem, em Roraima, que teria a mesma habilidade, passou em primeiro lugar num concurso para engenheiro agrônomo de uma instituição federal. Mas como não tinha concluído o curso de agronomia, precisou procurar a justiça para antecipar a colação de grau. O pedido do estudante foi negado em primeira instância. A justiça entendeu que, para concluir o curso mais cedo, o aluno precisa ter aproveitamento excepcional nos estudos, o que não seria o caso, conforme histórico escolar apresentado pela instituição de ensino. Este advogado especialista em educação explica que a exigência está prevista na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. É possível antecipar a colação na hipótese de rendimento acadêmico extraordinário, né? É uma previsão da LDB, no artigo 47, parágrafo 2º, que diz a hipótese de que considera o aluno como esse rendimento acadêmico extraordinário, né? É uma exceção, isso não é regra, né? E as instituições, elas utilizam isso de uma maneira muito incipiente, não como regra. O estudante não aceitou a decisão e recorreu ao TRF da Primeira Região em Brasília. O desembargador Daniel Paes Ribeiro entendeu que a colocação do estudante em primeiro lugar no concurso comprovou que o aproveitamento acadêmico do rapaz era acima da média. Mas o advogado destaca ainda que não basta apenas passar em um concurso para antecipar a formação. Passar em concurso não implica em dizer que o aluno tenha direito a pedir a antecipação da colação de grau, exceto se ele tiver um rendimento acadêmico extraordinário. Um tipo de desempenho que lembra bastante o do Bruno, que antes mesmo de se tornar maior de idade, já era universitário e servidor público federal. Hoje, aos 22 anos, formado em engenharia mecânica, está no final de outra faculdade, de direito. Modesto, ele dispensa o título de garoto prodígio, mas reconhece que tem um diferencial. Acho que sim, pelos resultados, mas não gosto muito desse rótulo, não. Prefiro tentar me esforçar ao máximo para continuar me destacando, se for o caso. De um lado, gente que ajuda, do outro, a burocracia que atrapalha. Um homem que perdeu uma perna ganhou uma prótese cara de uma instituição no Canadá. Mas anos depois, parte do aparelho mecânico precisou passar por manutenção no exterior. Quando tudo parecia resolvido, veio a surpresa. A prótese ficou retida na alfândega do aeroporto de Campinas e quase foi destruída. Veja como terminou essa história na reportagem de Letícia Lagoa.
Hugo tem uma história inspiradora de superação. Aos 37 anos, ele leva uma vida normal, trabalha, faz exercícios físicos e está sempre sorrindo. A lembrança do acidente de moto que causou a perda da perna esquerda ficou para trás. Um dia eu estava retornando para casa e um carro em alta velocidade me atingiu quando eu estava prestes a fazer um retorno. Quando eu cheguei no hospital, não tinha mais chances de recuperar a perna devido ao esmagamento, então não tinha mais como ligar, né? Então, devido a isso, só foi finalizada a amputação no hospital. O advogado conta que venceu o trauma, mas precisou se adaptar à nova rotina. Passou por várias cirurgias, fez sessões de fisioterapia e entrou na fila de espera de 2 anos do Sistema Único de Saúde para conseguir uma perna mecânica. Por causa da demora, decidiu procurar ajuda fora do país. Eu tinha uma amiga no Canadá que me convidou para ir para lá. E eu aceitei o convite, claramente, e chegando lá ela falou, olha, o Canadá é um país muito bom, vamos ver se a gente consegue alguma coisa para você. Eu falei, claro, vamos ver, né? E conseguimos, né? Conseguimos através de doações, inclusive até a Associação Amputados de Guerra do Canadá me ajudaram também financeiramente e com partes de prótese para a gente poder montar. Conseguimos uma clínica que decidiu me ajudar também, fazendo tudo a preço de custo e muitas coisas eles nem cobravam para fazer, né? A mão de obra deles, por exemplo. Hugo voltou feliz para o Brasil com a nova prótese. Mas depois de 2 anos, um dos componentes, no caso o joelho, similar a esse, precisou ser enviado ao Canadá para fazer manutenção. O produto foi consertado, só que ao retornar para o país, ficou preso na alfândega do aeroporto de Viracopos. O motivo foi a falta de um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hugo entrou com um processo administrativo na Receita Federal para recuperar a prótese. Depois de alguns meses, foi informado pelo órgão fiscalizador que o joelho hidráulico, avaliado em R$25 mil, seria destruído por abandono. Por isso, decidiu entrar com uma ação na Justiça. A empresa que estava encarregada de fazer a importação, ela abandonou o procedimento e aí deu o perdimento, que na sequência ia encaminhar a peça para destruição, que era o joelho hidráulico dele. Mas o impasse era esse, ele quando tomou conhecimento do perdimento, já havia sido decretado o perdimento, não tinha mais como recuperar pela via administrativa e ele não tinha acesso mais à peça. O pedido foi julgado na primeira instância da Justiça Federal em São Paulo, que concedeu uma liminar autorizando a retirada do material do depósito da alfândega. Imagina, numa situação dessa, impedir que o Hugo tivesse acesso a esse joelho seria negar para ele a dignidade que outro país, inclusive, estava preenchendo uma coisa que o Brasil não fez. Então não fazia sentido. Tinha um direito muito maior, né, para ser atendido, que era a dignidade do Hugo, do que uma questão tributária. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Segundo a desembargadora relatora do processo, a prótese é de uso pessoal e não pode ser comparada com medicações ou substâncias que possam causar danos à população, o que justificaria uma autorização da Anvisa. Além disso, é dever da União assegurar aos portadores de deficiência o exercício dos direitos. E muitas vezes exigências de leis, exigências de instruções normativas, que foi o caso, né, inviabilizam o exercício desses direitos. Então, é preciso ter muita cautela, né, ao sopesar estes direitos. Não é que não existe uma hierarquia a priori do que é mais importante, mas em cada caso concreto cabe aos julgadores que aplicam o direito no caso concreto sopesar o que é mais importante. E, sem dúvida, então, prevaleceu assegurar ao Hugo a livre locomoção, né, o exercício de todas as suas atividades básicas da vida e, principalmente, as conquistas na parte de esportes. Nos últimos meses, Hugo ganhou outro presente. Uma empresa doou uma prótese específica para as corridas. Sim, o próximo desafio dele é correr 5 quilômetros. Mais uma vitória de quem já passou por várias batalhas, mas sempre com aquela alegria de viver. E cada dia mais intensamente. Eu pude terminar minha faculdade, pude trabalhar, me desenvolver. Foi uma superação muito grande e de grande valia toda a ajuda que eu tive para conseguir uma prótese de qualidade para seguir a vida.
É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!